Olá, bem-vindos. Então, essa aula aqui é uma aula que eu quis fazer, quis complementar, mas eu quero deixar bem claro assim, ela é bem resumida, tá? Porque esse tema é um tema que dá para trabalhar muito. Acho que eu até posso fazer até outro curso sobre isso, que eu acho que vale a pena. Mas tem uma professora doutora Emily Zarca, que ela é pesquisadora nessa área de monstrologia, ela estuda os monstros. Na verdade, é ela que tem uma tese que eu acho muito interessante, que ela diz assim, que estudar os monstros é estudar a natureza humana. Por quê? Porque ela mostra que os monstros, são muito relacionados com a questão do homem, tá? Então, o monstro, ele revela alguns pontos sobre a humanidade e sobre alguns dilemas que o homem, ele precisa trabalhar. A gente viu sobre o dragão lá alguns pontos, é muito parecido com aquilo que a gente falou, do mal encarnado e do mal interior, do dragão também ser tipo, como se fosse um reflexo do homem. Aqui na perspectiva da Emily Zarca, que é uma linha que eu gosto muito, eu sigo bastante essa linha, é que realmente o monstro, o objetivo do monstro, como a gente falou, também tem aquela ideia da mímese e da catarse. Então você olha para ele, ele é um ponto de confronto, tá? Então a gente vai falar exatamente disso hoje, de uma forma muito simples, tá? Porque eu poderia ficar aqui mais um curso inteiro. Então, o monstro e a linha reta. A gente já vai entender por que que é esse o título dessa aula, tá? Mas o seguinte, o monstro, ele é o incômodo. Na verdade, esse é o objetivo do monstro. A palavra monstro, e a gente vai ver isso também, e a gente viu também um pouco antes isso, essa questão, e eu quero deixar isso bem claro para vocês, e a gente às vezes repete para que fique claro na mente das pessoas, é monstro. Monstro vem da ideia monstrum, né? Que muitos vão colocar, alguns estudiosos de etimologia vão colocar como origem do verbo mostrare, que é mostrar. A gente tem uma palavra com uma raiz parecida, que a gente pode mostrar, que é monstruário, que mostra. Então, o monstro, ele mostra, ele denuncia, ele revela. Ele é esse incômodo, esse confronto que revela algo. Normalmente, como a gente pode ver nesse slide, Blair faz um estudo também sobre isso e ele diz que o monstro ele gera insegurança, por quê? Porque ele desafia o significado de ser humano. O que significa ser humano? O que significa a humanidade? O que que significa esses contextos, né? Ele questiona, ele confronta o herói se ele é moral ou não. Então, o monstro, ele se opõe, especialmente ao herói, contestando exatamente esse sentido de moralidade, esse sentido de justiça, esse sentido de certo, da virtude. Porque, assim, lembra que eu falei que o herói tem que saber o que ele é, o propósito? Então, aqui ele tem que mostrar, certo? Então, o monstro ele vem, ele sempre é o confronto. Normalmente, ele é a figura que é marginalizada, é exilada, isolada. Aí, às vezes, alguns chamam ele de discurso deformado, porque o monstro ele é uma deformação, às vezes, do próprio homem. Então, a gente tem monstros que são humanos, mas são uma deformação, como, por exemplo, o vampiro. O vampiro é um humano que tem características de, por exemplo, um morcego misturado com outras coisas. O Frankenstein, por exemplo, que é outro também, que é claramente uma deformação. Mas o que que acontece? Esse discurso do monstro, ele tem como objetivo, ele sempre está naquele limite, o monstro. Ele sempre está navegando na linha, tipo assim, no limite para o imoral, para o errado, para o que é o limite da moralidade. Ele sempre navega nisso. Ele sempre navega para além disso. Ele sempre está nesse limite, levando o herói ao limite dele. Então, o herói, o monstro, o objetivo no fundo dele, que esse é o de início, a ideia principal do monstro, e isso a gente vê muito na Idade Média, tá? É exatamente esse. É ele trazer o confronto com o herói para que o herói possa agir de forma correta. O que que acontece? Aí a gente entra na ideia do C.S. Lewis. O C.S. Lewis, ele vai dizer, no livro dele, A Abolição do Homem, ele vai defender que existe uma lei moral universal, que todos os seres humanos nasceram com uma lei moral universal. Isso também faz muita referência à palavra, a Bíblia, que diz que Deus escreveu a lei no coração do homem, né? Então,
O que que acontece? Essa lei moral universal, ela nos guia para o certo e errado. Muitos vão dizer que tem a ver com a consciência também, porque a consciência é a nossa bússola do certo e errado, tá? A consciência. O Berdyaev vai trabalhar muito sobre esse tema da consciência. Outro escritor também que trabalha muito esse ponto, que eu recomendo ler alguns textos dele, que são fantásticos, como A Memória do Subsolo, Crime e Castigo, é Dostoiévski, tá? Dostoiévski trabalha muito esse tema também de moralidade, do que é certo e errado, tudo isso. Tem os irmãos Karamov, também, que é muito bom, tá? É outro texto muito bom. Mas voltando aqui ao assunto, não é sobre essas leituras são posteriores, mas é o seguinte, a lei moral universal, eles são esses princípios básicos, são compartilhados em diferentes épocas e lugares, independente, isso é a tese do C.S. Lewis em A Abolição do Homem, tá? Aí ele dá o nome de Tao, que para ele são essas primícias, esses pressupostos que conduzem à moralidade objetiva. Então, a moralidade ela não é subjetiva, o que as pessoas pensam que a moralidade é subjetiva, depende de cada cultura. Não. Aí o C.S. Lewis ele faz um pequeno trabalho que ele mostra, por exemplo, que matar alguém, o homicídio, é condenável em todos os lugares, tá? Você vai na Mesopotâmia, já tinham textos contra o homicídio, tá? Se não fosse, por exemplo, por legítima defesa, um exemplo, tá? Se a pessoa chegou e ia te matar e você mata a pessoa, é uma situação diferente. Mas, em geral, você matar por nenhum motivo que seja, no caso, por exemplo, legítima defesa, era algo condenável. E aí o Lewis mostra isso também. Para o Lewis, nós só sabemos, nós só sabemos o que é uma linha torta porque nós conhecemos a linha reta. Ou seja, a gente precisa ter um padrão moral para a gente descobrir o que que é errado. E aí, novamente, faz referência ao texto de que Paulo diz que onde não há lei, não há pecado. Ou seja, se você não sabe que aquilo é errado, não tem como você saber que você está fazendo algo errado. Isso é muito óbvio, claro, né? Então, se você chega num lugar, por exemplo, num museu, eu sou voluntária no museu, falando nisso. Nesse museu, por exemplo, se eu digo para a pessoa, ó, não é proibido tirar foto, senão você vai danificar a pintura, por exemplo, se tiver flash. Se essa pessoa desobedece, ela claramente está indo contra uma regra. Agora, se eu não disse nada e essa pessoa tira foto e eu chego e brigo com ela e não tem nenhum aviso, essa pessoa ela não houve pecado, vamos dizer assim, porque essa pessoa não sabia, ela desconhecia essa informação. Porém, se essa pessoa já foi em outros museus, ela pode usar aquele conhecimento que ela tem para fazê-lo corretamente. Então, provavelmente ela vai pensar: opa, isso aqui é um museu, todos os outros que eu fui não posso tirar foto com flash, então provavelmente não posso tirar foto com flash aqui também, certo? E ela pode questionar: ó, desculpa, não vi nenhum aviso, mas posso tirar uma foto? Ou eu tenho que tirar o flash, percebe? Então, o Lewis, ele vai dizer que para você saber o que é certo, você precisa ter a linha reta, certo? Então, a linha reta, você tem um padrão. E aí ele diz que é a lei moral universal que foi colocada no homem, que são essas primícias, esses princípios que nos ajudam a ter a moralidade objetiva. Ou seja, a gente sabe exatamente o que fazer em situações dessas e sabe o que é certo e o que é errado. Isso ele acredita que todas as pessoas no mundo têm, tá? Então, as pessoas têm uma consciência, uma base para agir. E o que que um monstro tem a ver com isso, Yasmin? Vamos lá. Simples. O monstro é a linha torta, tá? Então, o que que acontece? O herói é a linha, teoricamente, deveria ser a linha reta. Ele é o padrão. Ele é a moralidade. Você bate o olho nele e você diz: eu não tô fazendo isso, eu devo mudar. O monstro, ele é a linha torta. É para você identificar o erro, ok? É para você identificar: opa, peraí. Tem uma coisa errada. Por que que a gente está fazendo isso? Olha, esse monstro denuncia. E você pode observar que o Drácula surgiu exatamente numa situação parecida, em que você tinha. O Drácula é um parasita, tá bom? Drácula é um parasita, beleza? O Drácula é um personagem que ele trabalha vivendo da. Ele arranca a vitalidade dele, vem da vida dos outros.
E muitos estudos mostram que tinha a ver com a sociedade aristocrata, que fazia o quê? Tinha uma relação de parasita com os seus companheiros, com os camponeses, com as pessoas que viviam e dependiam muitas vezes da terra dos nobres. Por quê? Porque eles só sugavam a vida deles e não davam em troca algo que deveria ocorrer. Porque se você for olhar o sistema feudal, por exemplo, existia o quê? Uma troca, era uma relação mútua. O nobre dava a terra, ele dava uma porcentagem, o nobre ajudava naquilo que era importante. Então, se ele precisava de segurança, opa, eu te dou aqui, ó, tenho um cavaleiro. Ah, você está precisando de não sei o quê, opa, eu tenho isso aqui, eu vou te dar. Percebe como era uma relação de recíproca? Era uma mão dupla. Vinha, voltava, ia, voltava. Era assim. E aí veio o Drácula, e o Drácula questiona essas relações de parasita, que a pessoa só tira e a pessoa nunca dá. Então você consegue observar, por exemplo, Drácula é isso. Frankenstein. Frankenstein surge na época do galvinismo, em que as pessoas começam a dar aqueles questionamentos do que significa a vida. E aí vai ter umas correntes científicas que vão falar sobre, ah, não, a vida é a questão elétrica que passa pelo corpo. E aí a Mary Shelley vai e escreve um livro que traz esses problemas. Opa, o que que é vida? Simplesmente você lá, puf, ressuscitar. Ou, fez a perna de um sapo mexer com eletricidade. Isso é vida ou não? Percebe? Então você tá vendo como o monstro, ele questiona essas coisas. Outra coisa que é interessante, nessa época também, era que existia uma preocupação muito grande no Frankenstein dos cientistas brincarem de Deus, né? Como se eles se sentissem deuses. Nossa, a gente faz tudo que a gente pode fazer, nós salvamos pessoas, damos vida para as pessoas. E aí tinha muito essa preocupação do limite da ciência. Até onde a ciência vai? E realmente é um tema que deveria ser pensado, né? Porque a gente observa essas questões do limite da ciência, até que ponto a ciência se torna imoral nesse sentido, né? E a gente vê isso, por exemplo, era um tema super importante que as pessoas deveriam ter pensado, e a gente vê o nazismo que conseguiu evoluir muito a medicina, a gente sabe disso, infelizmente, mas usou meios imorais. E quantas pesquisas científicas mundo afora são feitas utilizando de meios não éticos e imorais? Então, Frankenstein já falava disso, já questionava esses pontos, percebe? Então, que aqui o monstro, ele é essa personificação da divergência, tá? Então ele representa essas questões morais, essas representações e interpretações que as pessoas têm diferentes da moralidade. Apesar dela ser objetiva, muitas pessoas tentam fazer com que ela seja, subjetiva. Ah, não, eu vejo assim, eu acho que isso não é errado, aquele tipo de discurso. Então é importante ressaltar que quando a gente se refere à interpretação da moral, não é a lei moral universal, propriamente dita, mas a prática. Então, muitas vezes as pessoas sabem o que é certo e o que é errado, mas na prática elas modificam, tá bom? Elas modificam. O problema não está no conceito da moral ou na estrutura da lei, mas na diversidade das interpretações. É como as pessoas interpretam a moralidade. Esse é o problema. E o monstro, ele trabalha muito nisso, ou ele deveria trabalhar, né? Essa era a ideia do monstro. Então, o que que acontece? A gente observa que existe esse aspecto objetivo, em que o texto ele tem um sentido definido, concreto e objetivo. A gente já falou disso, lembra que eu falei que a literatura não é subjetiva completamente? Então, o texto, você pega um texto, o texto está falando sobre uma coisa, baleias, e você interpreta que ele está falando de plantas, você está fugindo. O texto ele é objetivo, ele tem um propósito, ele está definido. Existe algo que precisa ser compreendido dentro daquele tema, das baleias. O aspecto subjetivo aí se refere ao que o que a história trouxe para minha vida, para o meu contexto, para minha história, para o meu repertório. Por quê? Muitas vezes eu não vou conseguir interpretar o texto completamente porque eu não tenho as referências e o repositório que eu deveria ter para compreender aquilo. Então, às vezes eu vejo assim alunos falar, é muito difícil ler C.S. Lewis. C.S. Lewis é um cara que faz referência a inúmeros textos. Realmente, se você não tem esses textos, referências que o Lewis fala, provavelmente vai ser muito difícil você interpretá-lo.
vai ser muito difícil. Mas não quer dizer que o que ele está dizendo, eu posso falar o que eu quiser do que o C.S. Lewis disse, porque é tudo subjetivo. Não, ele disse, se ele está falando sobre a lei moral e você fala que ele está falando sobre, por exemplo, vou dar um exemplo que muito nada a ver, tá? Que ele está falando sobre identidade. Opa, não, peraí, ele não está falando de identidade, está falando de outra coisa. Pode estar falando de identidade em outra parte do livro, mas você tem que se ater ao texto. Então, você tem que observar que existe um nível textual, um nível de categorias que ele está falando de coisas específicas, categorias. Ele está falando, tem um significado específico. Então, tá? Então, você tem que observar isso, entendeu? E, no fundo, depois a gente observa a moral, a gente observa que ela vai ser estabelecida, esse entendimento, nas relações. É ali que a gente observa onde é que está o problema. Por quê? Porque, como a gente viu, a moral ela é objetiva, mas a interpretação da pessoa é subjetiva. Ela acha que a moral é subjetiva. E aí você observa isso quando? Quando você está nas relações, quando acontecem as situações e essa pessoa age. Então, o monstro, ele fazia isso. Ele testa a moralidade do herói. Ele testa a virtude do herói, ele testa o propósito do herói. O que que você está dizendo isso, mas você está fazendo? Percebe? Esse é o objetivo, teoricamente, do monstro. E aí, como eu falei do Frankenstein, né? A gente viu aqueles dilemas éticos que, de fato, deveriam ter sido pesquisados, né? Deveriam ter sido comunicados, porque a gente até hoje eu encontro, né? A gente discute muito isso na parte de pesquisas científicas, né? A gente discute muito isso sobre questões de pesquisas éticas e morais. Muitas vezes a gente quer alcançar um resultado X, a gente quer chegar e fazer a pesquisa, mas a gente esquece que a gente está tratando de seres humanos, principalmente pesquisas que envolvem seres humanos, e a gente acaba atropelando. E isso gera problemas, tanto para nós como pesquisadores, como para os outros. E aí tem vastas pesquisas que foram imorais, não éticas, aí na história. Eu poderia ficar aqui o dia inteiro dando exemplos delas, tá? Grendel é outro herói, outro monstro que afeta um herói muito importante, que é o Beowulf, né? Grendel é do Beowulf. E uma coisa que a Grendel, ela denuncia era os bloodsheds que existiam naquela época, tá? Muito na sociedade anglo-saxônica. Como era? Era aquela ideia de que, você matou meu filho, agora eu vou matar seu filho, ok? Porque as pessoas perguntam bem assim, eu acho muito interessante isso. Tem uma historiadora que eu gosto muito, a Susan Weisbauer, ela fala uma coisa muito interessante sobre aquela lei que dente por dente, olho por olho, né? As pessoas olham essa lei como se ela fosse dura. Ah, não, dente por dente, olho por olho é uma coisa muito dura. Mas, na verdade, ela é muito, muito correta, muito justa. Por quê? Por que dente por dente, dente por olho? O olho por olho, desculpa. Dente por dente, olho por olho. Por quê? Porque a tendência das pessoas, quando elas se vingam, é elas serem exageradas. Então, quando fala olho por olho, é o seguinte: se a pessoa arrancou teu olho, você arranca um olho da pessoa, você não arranca os dois. Se a pessoa tirou uma mão sua, você tira uma mão da pessoa, você não tira as duas. Por quê? Ele está mostrando que a proporção da punição deve ser igual à da ofensa. É isso que está dizendo essa lei. É isso que significa. Então, o que que acontece? Os bloodsheds que eram comuns no período anglo-saxônico, muitas vezes não eram proporcionais. O cara ficava com raiva e matava todos os filhos do outro. E aí acabava, por exemplo, acabava com aquela família. Então, assim, a Grendel, ela mostra isso em Beowulf. Beowulf, vocês se vingam. Vocês vêm aqui e se vingam e vocês não são justos na vingança de vocês. Então, o que que ela faz? A mãe de Grendel, ela destaca o heroísmo de Beowulf e denuncia essas vinganças de sangue. Então, essas disputas violentas de um ciclo que a gente pode até falar que faz referência àquele ciclo girardiano que a gente chama do bode expiatório do sacrifício, da violência, em que você fica naquela roda de violência infinita,
né? Porque você mata um, que mata outro, que mata outro, que mata outro, vai matando, 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 fica assim. A morte de Grendel, ela pode ser, precisa ser vingada, mas até o ponto correto. Senão, a tendência vai gerar esse ciclo infinito de vício, de viciado de violência, em que um mata o outro que matou. Ah, você matou meu tio, eu vou te matar, matar seu tio, sua avó, não sei quem, não sei quem, não sei quem. E aí fica aquele negócio caótico e não resolve problema nenhum. Então, o que que acontece? Quando o Beowulf olha para essa situação, ele é confrontado no que ele próprio, no que ele fazia, na parte dele na sociedade. Porque ele fazia parte dessa sociedade que aceitava esse tipo de atitude, que são os bloodsheds, que são essas vinganças de sangue. Então você percebe o seguinte, que Grendel faz, mas ele tá, ó, você também faz. E o que você tem feito tem sido errado. Então o monstro ele faz isso, ele deveria fazer isso, né? Então, o que que o herói tem? Muitas vezes a escolha é ou destruir o monstro, que é matar, destruir, aniquilar completamente e reconhecer que ele tá errado. E quando ele mata o monstro, normalmente quando o monstro acaba mostrando essa treva interior, né? Essas trevas interiores, essas coisas, esses miasmas, como diriam os gregos, os miasmas, essas manchas. Então, quando ele destrói o monstro, ele está destruindo essa treva interior e dizendo: olha, eu errei e isso não vai ser parte mais da minha vida. Então, isso vai morrer. Não faz parte mais de mim, ok? Ou ele pode se tornar o monstro. Ele faz um acordo com as trevas no coração dele. Ele aceita aquilo como se fizesse parte da vida dele. Ah, não, todo mundo erra, todo mundo é mal também, eu posso ser mal também. E aí ele perpetua essa espiral de violência e o bem nunca vai ser alcançado. Então esse herói, ele nunca vai alcançar a virtude, a excelência, Cleós e o que for que ele estiver procurando, por quê? Porque ele se tornou igual, tá? E aí você vê histórias que trabalham nesses dois pontos, tá? E você pode observar que muitas vezes o herói tem essas duas escolhas. Hoje em dia, a gente tem observado muito, eu tenho observado muitas histórias, né, que não funcionam dessa forma, né? Não funcionam dessa forma. O monstro é legalzinho, o monstro é bonzinho, e aí você fica, ué, como assim? Que tipo de monstro é esse? Perdeu o objetivo do monstro. Aí eu já não sei mais muito bem se é um monstro, eu nem gosto de dizer que é uma história de monstro, porque pra mim não é, né? Pra mim é outra coisa. Pode ser a história de um personagem fictício, inanimado ou animado, sei lá o que, o personagem que eles inventam. Hoje em dia tem uns personagens nada a ver, que ele quis dar vida e dizer, olha, é o que como ele vê o mundo. Ok, mas qual é o objetivo? Lembra que Aristóteles dizia que a poética, ou seja, a arte, a literatura, ela tem o objetivo de nos ensinar, nos purificar das nossas paixões? Então, personagens, como por exemplo o Drácula, que vocês estão vendo aí, ele tem esse objetivo. Você olha para ele e você fala assim: em que parte da minha vida eu tenho vivido dessa forma? Eu tenho uma relação parasitária, em que eu quero me alimentar dos outros e eu nunca dou nada para os outros. Eu só tô eu só tô, vamos dizer assim, tirando vantagem sobre aquela pessoa. Em relações eu tô fazendo isso, tá? Então, o que que acontece? Os vampiros, eles surgem nesse discurso de observar essas relações que estavam existindo, principalmente na aristocracia, de que as pessoas estavam fazendo mau uso de seus cargos e títulos e explorando os outros. Então, o Drácula, ele denuncia isso, tá? Então, quando você vê uma história do Drácula, de vampiro, que o vampiro é legal, opa, tem alguma coisa errada. Vampiro não é legal. Vampiro, ele denuncia essa atividade parasitária, essa pessoa que quer ganhar sempre em cima dos outros, essa pessoa que ela só quer contar vantagem em tudo. É como se fosse um malandro. O vampiro, ele é um malandro. Ele vive dos outros, mas ele não faz absolutamente nada. Então, esse é o vampiro. Então, você observa como muitas vezes a utilização dos monstros tem sido feita de uma forma
que o mal, que antes era para ser questionado, e ser pensado e ser refletido, se torna como se fosse uma coisa meio, quase como se fosse assim, ah, ele não é tão mal assim, ele tem os motivos dele para fazer isso, percebe? Então, o monstro para de ser uma denúncia, ele começa a ser uma forma de empatia. Você começa a observar ele como se fosse, ou ele fosse assim, ah, coitadinho. Coitadinho, olha, o contexto fez ele fazer isso. As situações fizeram ele ser mal. Nossa, coitado. É como se fosse isso. Então, é uma leitura como se fosse quase de vítima. O monstro se torna uma vítima do contexto, da sociedade, das situações, quando, na verdade, o monstro, ele é o quê? Ele fez a escolha dele, tá? E é isso que era importante do monstro, era sua escolha determina quem você é. Então, se você sabe o que é certo e o que é justo, você deve escolher conforme aquilo. E aí você percebe a diferença do herói e do monstro. O monstro escolheu o caminho errado. O monstro fez escolhas erradas. O herói fez a escolha certa. Então, percebe como eles estão claramente em oposição? Quando você bota o monstro do lado do herói, como se ambos tivessem coitadinhos, ah, coitadinho do monstro, ele não é diferente do herói, tanto assim. Ou é só ele teve uma vida mais difícil do que o do herói. É por isso que o herói não é do mal. Mas não necessariamente é verdade. Muitos heróis tiveram vidas difíceis, passaram por determinadas situações, mas fizeram escolhas corretas. A Bela e a Fera. A Bela e a Fera é um conto de fadas, né? Porque ele não é um mito, mas é um conto de fadas que ele mostra algo diferente. É uma relação um pouco diferente. Por quê? Porque um príncipe se torna em monstro, certo? Que é essa fera. Esse monstro, ele é o reflexo de quem ele era por dentro. Então, esse belo príncipe, as pessoas olhavam para ele e falavam, nossa, esse homem deve ser altamente, deve ser virtuoso. Nossa, que homem virtuoso, que homem cheio de princípios e tal. Mas ele, no fundo, não era. E ele se torna a fera, que revela quem ele é por dentro. O monstro interior. De novo, aquela ideia que a gente consegue resgatar também do conceito lá do Eustáquio, usado no Crônicas de Nárnia, em que Eustáquio se torna um dragão. É a mesma ideia, tá? Então, como é que ele resolve esse problema? Quando ele entende que ele fez errado e que o coração dele estava errado e que as intenções dele estavam erradas, que ele estava tendo um comportamento que não é humano, não é correto, ele está fora, ele está além dos limites, ele passou dos limites, ele não deveria ter escolhido aquelas coisas. Então, como a gente viu aqui, a única forma de vencer o monstro interior é por meio do arrependimento genuíno. Era isso que deveria. Quando você lê Bela Fera, é isso. Quando você for ler o trecho de Crônicas de Nárnia lá do Eustáquio, é isso que você precisa entender. O monstro, ele aponta para a maldade humana, para a realidade da violência e para os horrores da humanidade. Ele adverte, ele denuncia verdades profundas sobre a nossa própria natureza. Então, o monstro, ele serve para isso. É para isso que o monstro está lá. É para ele te, ó, ele é aquele pisco alerta. Ó, pi, ó, vocês estão fazendo coisa errada. Vocês estão indo para um caminho errado. O que que vocês estão fazendo? E ele acende aquele alerta. Porém, esse era o objetivo do monstro antes. Hoje, ele já não está tendo esse objetivo tanto em muitas histórias, infelizmente. Então, basicamente, é essa questão do monstro. É claro, assim, lembrando, foi uma aula bem rápida. A gente poderia ficar discutindo aqui sobre vários tipos de monstros e como eles trabalham de formas diferentes as questões essas questões que eu falei sobre a moralidade, as linhas, né? A linha reta, a linha torta, os limites. A gente poderia ficar aqui falando. Mas eu quis trazer aqui só para vocês refletirem um pouco. Lembrando, esse curso não é um curso que é para terminar todos os temas, tudo que nós temos para falar, porque, como eu disse, são temas que dão uma pós-graduação, às vezes acho que dá para dar um mestrado. Como esse tema de monstros, por exemplo, a doutora Emily Zarca está há anos estudando isso. Mas aqui é mais ou menos
um guia, uma ajuda para você que quer ler, que quer dar aula, pais também que têm seus filhos, vocês entenderem esses personagens, esses objetivos, esses símbolos que estão nessas histórias. Então, como a gente viu o herói, ele tem objetivo. O monstro também tem objetivo. O dragão também tem objetivo. Então, o que que as pessoas, como que tá a cultura hoje está jogando com esses símbolos? É para vocês pensarem nisso. E quando vocês assistirem um filme que fale sobre algum monstro, algum herói, algum dragão, algo do tipo, vocês pensarem, o que que esse filme está me transmitindo? O que que eu aprendi? O que que eu recebi? É um bom padrão para você observar a literatura em geral, nesses que trabalham esses temas, tá? Então, é isso. Até logo. Tchau, tchau.